Volta a falar agora sobre a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar. A gente deu breaking news aqui na CNN Brasil. Essa morte foi confirmada há pouco pelo governo de Israel. Vamos voltar a falar com o Américo Martins. Américo, o que a gente tem até o momento de repercussão sobre a morte de Sinwar? O governo dos Estados Unidos dizia que havia uma sinalização positiva de pelo menos Benjamin Netanyahu, depois dessa morte, diminuir a ofensiva contra a faixa de Gaza. A gente precisa ver como Israel vai reagir a partir de agora, né? Essa é uma das grandes perguntas a partir de agora, Uribe. Os Estados Unidos continuam ali otimistas, acreditando que podem tentar convencer os dois lados a chegar num cessar-fogo, que é um dos alvos aí do governo americano já há meses. Mas é uma negociação que encontrou resistência dos dois lados. Os israelenses conseguiram uma grande vitória hoje. É preciso destacar isso. Os israelenses invadiram Gaza, prometeram que iam destruir o Hamas e toda a sua liderança. O Yahya Sinwar era o principal inimigo de Israel, estava na primeira lista dos procurados, era o inimigo público número 1 de Israel, do seu governo e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele prometeu eliminar o Yahya Sinwar, os líderes militares israelenses também, e eles conseguiram fazer isso hoje, mais de um ano depois dessa guerra que já destruiu completamente a faixa de Gaza, deixou mais de 40 mil pessoas mortas, e agora a gente tem isso, uma vitória de Israel e uma derrota estratégica catastrófica para o Hamas. Isso vai ter algumas implicações, Uribe. Primeiro, a gente tem que olhar do ponto de vista do Hamas. O que isso significa? O Hamas, obviamente, não deixa de existir porque o seu líder máximo morreu. Mas ele era um líder que centralizava tudo, ele era muito forte dentro do Hamas. Então era o Sinwar, por exemplo, que escolhia os líderes militares do Hamas. Vários deles foram mortos na guerra. E ele não preparou certamente um sucessor para ele, justamente porque a característica dele era centralizar tudo. Então nós vamos ter ali uma confusão grande interna dentro do Hamas. Este é o primeiro ponto. A partir daí, o grupo vai ter que decidir. Eles vão escolher um novo líder que poderia eventualmente fazer um compromisso e eventualmente chegar em algum tipo de acordo, por exemplo, libertando aqueles reféns que continuam nas mãos do Hamas e, portanto, diminuindo o potencial da guerra até chegar num acordo com Israel que terminasse com essa guerra? Essa é uma pergunta. A outra opção que o Hamas teria era continuar lutando, é colocar um outro nome tão radical quanto o próprio Yahya Sinwar, por exemplo, o irmão dele, Mohammed, que é um pouco mais novo que ele e também é extremamente radical, é um líder militar dentro do Hamas. Se eles escolherem esse caminho, a guerra continuaria até o último homem do Hamas praticamente. É certo que Israel não vai suspender a guerra enquanto os reféns não sejam libertados. E uma última observação, Uribe, que é importante. Isso é uma grande vitória não só para os militares israelenses, mas também para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enfrentou ao longo desse ano muitas críticas, muitos protestos, a popularidade dele despencou logo depois dos ataques do Hamas, mas vem melhorando nas últimas semanas, especialmente desde que o exército israelense conseguiu uma série de vitórias importantes. Matou, por exemplo, o líder do Hezbollah, o grupo militante libanês xiita, o Hassan Nasrallah, e agora consegue o que é a maior vitória nessa guerra. Nós estamos falando dessa guerra há um ano, uma guerra que destruiu e matou muita gente em todos os lados e se expandiu pelo Oriente Médio. Hoje é um dia histórico, é um dia em que Israel consegue a sua principal vitória no campo de batalha, a principal vitória militar até aqui, que é confirmar a morte do Yahya Sinwar, o líder absoluto do Hamas.